Salve, salve, rapaziada! Cheguei. Professor Nascimento na área, disciplina de História. Colégio Positivo Júnior Curitiba. Estamos aqui hoje para corrigir os exercícios sobre o capítulo 4, Reformas Religiosas. Vamos lá! Então, galerinha, a primeira coisa que a gente tem que estar ligado aqui, né? Nós vamos falar das reformas religiosas, lá do século XVI, que vai acontecer lá na Europa, né? A gente precisa estar antenado numa coisa. O que é esse movimento? É um movimento que vai envolver a religiosidade, vai envolver a Igreja Católica. É um movimento que vai proporcionar o surgimento de várias igrejas, novas igrejas protestantes, né? Basicamente, existem alguns fatores que vão fazer lá no século XVI, né, que a Igreja Católica acabe perdendo muitos fiéis, muitas pessoas que eram católicas vão acabar deixando de ser católicos por uma razão, assim, digamos, que a igreja não estava correspondendo às suas expectativas, né? O descontentamento com a igreja católica, por uma série de questões que nós já vamos ver, tá? Somado a uma coisa chamada movimento humanista, vai proporcionar o surgimento dessas novas igrejas. Mas, professor Nascimento, o que vem a ser esse movimento humanista? A palavra movimento humanista, ela traz uma ideia de valorização do que é humano, né? O nome já diz humanismo, né? É a ideia de você valorizar a ideia do racional, do pensamento racional, da lógica científica, e não apenas uma ideia relacionada estritamente ao sobrenatural, né? Então a gente começa a perceber que o movimento humanista, influenciando a cabeça dessas pessoas, somado com a ideia de que a igreja estava meio que pisando na bola para uma galera, e uma ideia que vai ganhar muita força, né? O antropocentrismo, o homem no centro das coisas, o homem como medida das coisas, vai gerar esse movimento da reforma. Essa imagem que você está vendo aqui do lado, tá? O Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci é um exemplo clássico, um exemplo claro, né, do que representa o antropocentrismo. Quando você olha ali para essa imagem, é o homem como medida, né? O homem como ser perfeito, como medida de todas as coisas, né? Então, essa ideia que o antropocentrismo, né, representa uma situação em que não vamos mais pensar, se é para a gente pensar numa religiosidade, vamos pensar numa religiosidade mais humana, uma religiosidade mais racional, e não apenas ficar presos muitas vezes a algumas ideias que já não fazem mais sentido. Essa é a grande crítica que vai começar a fazer com que muita gente questione, né, as antigas doutrinas da Igreja Católica. Mas deve estar aí se perguntando: Professor Nascimento, explica aí uma coisa pra nós. O que a Igreja Católica estava fazendo de errado, que os caras vão querer reformar ela, vão querer mudar tudo, vão criar um monte de igreja? Calma, vamos lá. Primeira coisa, olha só. Você está estudando uma coisa chamada absolutismo, né? Onde os reis tinham poder absoluto. Pois bem, os reis estavam se fortalecendo, se tornando cada vez mais poderosos. Aí, a igreja, né, às vezes se desentendia com uma coisa ou outra com o rei. O rei não gostava dessa ideia, né, da igreja ficar se metendo muitas vezes. Então, o que vai começar a acontecer? A igreja era contra o rei se fortalecer, então os reis vão começar a olhar e a igreja não está muito legal, não estou curtindo muito. Então, a igreja começa a queimar a cara um pouco com os reis, né? A burguesia, né, você está estudando aí o surgimento da burguesia. A burguesia, ela era contra uma coisa chamada, a igreja, né, era contra uma coisa chamada usura, e a burguesia era favorável à usura. Mas, professor, o que é a tal da usura? Veja, o empréstimo de dinheiro a juros, né? Então, por exemplo, eu empresto uma grana para você, imagina que eu sou burguês, né? Você chega para mim: ô, professor, presta aí para mim aí uns 30 mangos. Eu dou 30 pila pra você, 30 dinheiros pra você tá ali com 30 dinheiros, beleza. Fala: mas quando você for me pagar, você vai ter que pagar 40. Mas eu tô pegando. Isso é a usura. Então, era empréstimo dinheiro com juros, né? A igreja dizia não, que não podia, que isso era errado. Então a burguesia falava: mas eu lucro com isso daí. Pô, sacanagem, igreja, deixa eu cobrar aí o negócio. Então, por conta disso, né, a usura
era condenada pela igreja e a burguesia começou a não gostar disso. A igreja possuía muitas terras, a nobreza também vai começar a bater de frente com a igreja. Por que a igreja tem que ter tanta terra? Não precisa de tanta terra, dá essa terra pra mim aqui. A igreja, não, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Começaram a se desentender, a nobreza que queria a terra e a igreja. E olha o detalhe, a igreja católica naquela época vendia indulgências, que era a venda do perdão. Ai, padre, eu pequei, eu cometi um erro terrível. Uma graninha aí que você é abençoada, né? E tá perdoada. Então a venda de indulgências, a venda do perdão, isso acontecia. Senhor, mas isso era errado, né? Claro, evidentemente que era errado. No entanto, quando a gente analisa, né, a igreja não tem mais essa postura. Mas a venda de indulgências, desde aquela época dizia-se que não podia, mas aquela coisa, a corrupção existia dentro da igreja. Então, muita gente pensava assim, peraí, que tipo de perdão é esse, né? Tinha pessoas que simplesmente não questionavam, mas outras começaram a pensar, peraí, simonia, venda de objetos sagrados, venda de cargos eclesiásticos. Hoje você não se torna um membro da igreja sem estudar, sem participar, sem fazer todo o trajeto necessário ali, né? Você não se torna padre da noite pro dia. Mas acontecia isso. A pessoa chegava lá, tipo, meu filho aí quer virar padre. É mesmo? Pois é, tem que estudar muito, tem que... mas eu tenho dinheiro, tenho terras. Então amanhã ele vai ser padre, né? Então, tipo, essa coisa da simonia era algo que muita gente começou a... Peraí, isso deve estar errado, corrupção. Olha como os padres, os bispos, o papa estão vivendo uma vida luxuosa. E isso era contra o que Jesus falava, né? Algumas pessoas começaram a questionar o celibato. Poxa vida, por que não pode o padre casar, né? Que coisa doida isso. Então, por conta disso, vão começar a rolar fortes questionamentos, tá? E aí vocês viram que vai entrar em cena este cara aí que você tá vendo, o tal do Martinho Lutero, lá na Alemanha. Ele era um monge, membro da Igreja Católica, da Ordem dos Agostinianos, tá? Ele começou a se posicionar contra a venda de gente. Isso tá errado! Ele começou a dizer, tá errado, só que ele não era ouvido, a galera não dava nenhuma bola pra ele. Então ele pegou e fez o quê? Escreveu 95 teses, escreveu lá, a igreja tem que melhorar nisso, naquilo outro. E ele fez o quê? Pegou e colocou na porta numa catedral, né? Que naquela época você colocar alguma coisa na porta da igreja era como se você divulgasse, né, na imprensa. Então a galera ali olhava os avisos ali e começou a ver tudo aquilo, né? É claro que o Papa vai ficar com ele, vai decidir fazer o quê? Excomungá-lo, expulsá-lo da igreja. E aí ele recebe o apoio da nobreza, que não estava muito contente com a igreja, e vai decidir fazer o quê? Lá ele vai traduzir a Bíblia, vai começar a amadurecer aquelas suas ideias de estabelecer uma reforma. E aqui estão os principais pontos, você encontra tudo isso lá no seu material, tá? Os pontos, né, principais do luteranismo, dessa nova religião, que depois ela vai ser chamada de protestantismo, né, porque eles começam a ser chamados, né, as pessoas que estavam aderindo a essa nova religião, começam a ser chamados de protestantes. Vocês estão protestando contra a Igreja Católica. Então, por conta disso, né, eles passam a ser chamados de protestantes. Então, se cair na tua prova, luterano ou protestante, é adepto da mesma ideia. Eles provêm, né, desse pensamento, dessa reforma religiosa de Lutero. Agora, o que tem de diferente? Primeira coisa, Lutero dizia, salvação pela fé. Ninguém se salva por dinheiro. A pessoa tem que ser salva somente pela sua fé. É isso que importa. Esse era o primeiro ponto, né? Extinção da hierarquia religiosa. Que papo é esse que tem que ter o bispo que é acima do padre, que daí tem o papa que é acima do bispo, né? Não! Já era! O Lutero falou, na minha igreja não vai ter isso, não vai ter hierarquia porque todos seremos iguais. Beleza? Livre interpretação da Bíblia. Cada um vai poder pegar a Bíblia, ler a Bíblia, porque ele traduziu, né? Ele falava assim que os cultos, em vez de ficar sendo em latim, né? Ele tinha que ser em alemão. Então, agora ele vai passar assim, o culto e também as pessoas têm que ter acesso a essa Bíblia. As pessoas têm que poder interpretar, ter um livre exame da Bíblia, interpretar como achar que deve, tá? Então, e não porque única e exclusivamente um membro da igreja está dizendo a ele que deve ser interpretado. Manutenção de apenas 2 sacramentos, né? O batismo e a Eucaristia, perfeito?
proibição do culto de imagens, por isso que quando a gente vê que existem muitas religiões, né, que as pessoas, né, não podem, não cultuam imagens, não tem imagem de santo, não tem imagem de apóstolo, não tem imagem de Jesus, não tem imagem de nada, né, apenas uma cruz, né, simbolizando muitas vezes essa religiosidade cristã, tá? Então, não pode imagens na igreja luterana, tá? Culto em latim, né? Eles rezavam só em latim, já falei, né? Então, e aí vai passar na língua vernácula, né? São os cultos serem na língua do local em que está sendo celebrado aquela missa, né? Aquela cerimônia, aquela celebração. Fim do celibato. Aí, galera, agora o cara é membro da igreja, ele pode constituir família, não precisa mais esse negócio do padre não casar. Agora o padre pode ter padre não, né? O pastor, o líder da religiosidade pode ter, assim, a sua família. E subordinação da igreja. Isso agradou muito os reis, né? Subordinação da igreja ao Estado. Porque o Martinho Lutero estava recebendo apoio, né? Estava recebendo apoio de reis absolutistas da nobreza. Então, subordinar. A igreja não tem que ficar se metendo tanto no governo do rei dele. Governo a governo, igreja a igreja. A gente está subordinado a ele e é isso aí. E aí, depois de muita luta, de muitos protestos, né, vai acontecer a Paz de Augsburgo, em 1555, aonde, né, realmente a Igreja Luterana vai oficialmente ser reconhecida e os membros da nobreza poderiam, né, os reis poderiam determinar, se o rei fosse protestante, que o seu reino também aderisse ao protestantismo. E a primeira tarefa que nós tínhamos que fazer era interpretar os documentos da página 47 e da página 48 do seu material. Dá uma olhada nessa imagem. Tá vendo? Ali é o Lutero, né, colocando na parede ali, na porta, né, da igreja, as suas 95 teses. Aí, a partir da análise dessa imagem, a gente consegue ver ali, né, várias pessoas ali, a gente vê mendigos, a gente vê membros ali que aparentam ser de um poder aquisitivo maior, camponeses, a gente vê burgueses, a gente vê membros da igreja ali escapando, né, fugindo ali. Então, essa imagem, né, que está no seu material, está no seu livro didático, que você vai ter que analisar para responder essas duas perguntinhas aqui, ó. Não são duas, são 4 questõezinhas na página 48. Então, vamos lá. A primeira diz o seguinte: qual o momento histórico retratado pelo artista Julius Rubner? Se você olhar aqui no lado, né, você está vendo que a obra retrata exatamente o momento em que Martinho Lutero está colocando, né, as 95 teses na catedral, na porta da catedral, tá? A 2 diz o seguinte: que grupos podem ser observados nessa obra? Quando você olha para a obra, você vê membros da igreja, você vê camponeses, você vê burgueses, você vê mendigos, você vê membros da nobreza. Então, assim, quase todos os grupos da sociedade ali sendo representados, né, nessa obra. Explique por que, a 3, explique por que algumas teses de Lutero contrariam a doutrina das boas obras, das ofertas, né, de dar dinheiro para a igreja, dar terra da igreja, defendida pela igreja. Basicamente a ideia é assim, que para o Lutero as pessoas só se salvavam pela fé. Então, não vai rolar aí você ficar pagando, dando dinheiro para a igreja, isso está errado, né? A pessoa tem que ser salva pela sua crença, pela sua fé. A partir do momento que ela crê, ela se arrepende do que faz e tal, e crê naquela religiosidade, ela vai ser salva. E a 4 dizia o seguinte: indique as consequências que as afirmações de Lutero poderiam ter para a igreja no que diz respeito. A letra A, finanças clericais, ou seja, as ideias do Lutero vão fazer com que muita gente pare de dar oferenda para a igreja, enfraquecendo a igreja economicamente. E a B, a autoridade da igreja. As ideias do Lutero vão fazer com que mais pessoas comecem a questionar, comecem a pensar diferente, né, e vão se tornar opositoras à igreja. Respondida essa, vamos dar um salto e vamos para a página 53 e 54. Tem questões boas lá. Então, a primeira perguntinha dizia o seguinte: estabeleça a relação entre a formação dos Estados Nacionais modernos e as reformas protestantes. A relação é muito simples, né? Basicamente, com os Estados Nacionais modernos não queriam uma igreja interventora, né? Eles desejavam que a igreja ficasse no canto dela e que, em se tratando de política, a vontade do rei que fosse prevalecer, que devesse prevalecer, né? E a segunda, né, tá dizendo assim, aí estão as respostas do ladinho para você, né?
estabeleça a relação entre o renascimento científico e o expansionismo marítimo, né? Galera, o renascimento científico gerou, né, proporcionou o surgimento de novas técnicas, instrumentos de navegação que vão proporcionar as grandes navegações que vocês estudaram nos capítulos anteriores. Agora, dá uma olhadinha, questão número 2, na figurinha que vocês estão vendo ali, né? A burguesia. Bom, a burguesia, ela vai intervir lá no absolutismo, ela vai apoiar o absolutismo, vai intervir lá nas reformas religiosas, vai ser a favor das reformas e vai também participar das grandes navegações. Mas qual é o interesse da burguesia, dos comerciantes, em cada uma dessas esferas? Veja só. Nos Estados Nacionais modernos, os caras pensaram, vamos ter um único rei. Queremos ter um único rei porque vai facilitar a legislação, a circulação de uma moeda única, monopólio de comércio, então vai ser bom para nós. Tamo junto com o rei. Reformas religiosas. Queremos que a igreja não se meta nos negócios, que a gente possa vender direto a juros, né, e tal. Tamo junto com o rei, queremos mais a ideia do rei do que a igreja intervindo. Então, é o segundo ponto. E das grandes navegações, claro, né, os burgueses vão patrocinar essas viagens, né, para tentar encontrar novas rotas comerciais, novos territórios, muitas vezes, que eles pudessem anexar aos seus domínios, né? Então, as grandes navegações também será uma oportunidade para essa burguesia fazer uma grana, né? Lembre-se, a burguesia está aliada do rei nesse momento, está aliado da nobreza, né, em função de todo esse processo. E na questão número 3, nós temos ali, você tinha que observar essa imagem e bolar um texto, relacionar, né, essa imagem que você está vendo aí com a Reforma Protestante e criar um texto utilizando as palavras que estão aqui no quadro. Bom, a primeira coisa, você está olhando ali a igreja está num oceano e ela está afundando, tá que nem o Titanic, né? Ela tá afundando. A ideia, né, é que realmente a Reforma Protestante vai servir para levar, né, essa igreja ao declínio, né, a esse processo e a criação de novas igrejas. Agora, como que você pode criar um texto, né, com aquelas palavras? Bom, a crise da igreja, em função muitas vezes de venda de indulgências, da simonia, né, vai proporcionar o surgimento, né, de um movimento chamado Reforma Protestante, que as pessoas descontentes, né, com a igreja, apoiados também pela burguesia, que não queria uma igreja interventora nos seus negócios, vai desencadear no século XVI, no início do século XVI, nesse movimento, né, de reforma protestante, levando a igreja ao declínio. Beleza, né? E a questão número 4 está ali. Entre as principais críticas do reformador Martinho Lutero à igreja estava a venda de indulgências, né? A venda do perdão, né? Segundo Lutero, a salvação não era isso. A salvação viria onde? Da prática de atos de caridade, da fé ou da predestinação? A alternativa certa, a letra B, da fé. O primeiro ponto, né, da igreja. A salvação é apenas pela fé. E no livro de atividades, no seu LA, foi solicitado para você fazer a questão número 3, da página 24. E ela dizia o seguinte, galerinha, olha só. Agora, com base nos textos, você tinha que ler, né, 2 textos, tratando ali sobre o processo de reforma, tá? Responda essas questões. Por que a tradução da Bíblia fortaleceu o movimento da reforma, né? Galera, traduzir a Bíblia, por que ajudou? Porque mais pessoas começaram a serem mais críticos no que diz respeito às ideias dos membros do clero, como eles estavam trazendo, né? E isso vai fazer com que as pessoas comecem, peraí, não, vamos dar apoio, eu vou querer virar protestante, eu vou querer, tô pensando diferente também. A livre interpretação da Bíblia proporcionava uma contestação, né? Então, a tradução da Bíblia vai favorecer sim, né, o movimento da reforma, porque as pessoas vão começar a interpretar por si só. E que relação as pessoas estabeleceram com os textos sagrados após deles? As pessoas buscavam um conforto ao ler, né, por exemplo, um texto bíblico, né? As pessoas começam a pensar em soluções, encontrar soluções para si próprio. Aí dominar, né, a leitura desses escritos, né, vai proporcionar, vai transformar a sociedade, né, uma mudança, né, no processo que vai ser desencadeado pelas reformas religiosas. E é isso aí, galerinha do 7º ano, um prazer imenso aqui estar fazendo essa retomada com vocês, resolvendo esses exercícios. Espero que vocês tenham curtido a reforma religiosa, tem muita coisa legal pra gente ver ainda, novas
ramificações e tal. Então, nos aguarde que logo, logo estaremos juntos novamente, beleza? Aquele abraço, sou o Professor Nascimento. Tchau!